A Justiça decretou a prisão preventiva do advogado suspeito de enganar clientes e fazer empréstimos em nome de pessoas mortas no estado. A Ordem dos Advogados do Brasil suspendeu o exercício da profissão dele. Quem atualiza as informações desse caso é o Jairo Bastos. Jairo, boa noite. Oi, Felipe, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Pois é, esse grupo, segundo a polícia, formado por 9 advogados e liderado, segundo a polícia, ele seria o cabeça do esquema, o Fernando Nardon, movimentava através de procurações judiciais valores em nome de clientes. Eles começavam da seguinte forma: eles procuravam associações de aposentados, na maioria das vezes, e se ofereciam para contestar dívidas junto aos bancos, e depois que esse dinheiro, eles ligavam para as pessoas dizendo que o dinheiro tinha sido aprovado, eles cobravam os 30% do trabalho, mas só que o dinheiro não tinha sido aprovado, eles tinham aproveitado toda essa documentação para fazer empréstimos no nome dessas pessoas. Não só de aposentados, mas, segundo a polícia, também em nome de pessoas que já haviam falecido. O esquema criminoso, então, movimentou cerca de 50 milhões de reais. O advogado Fernando Nardon, ele é considerado o líder do esquema e ele está foragido. Ontem, durante uma operação da polícia, vários endereços ligados a esses advogados foram vistoriados. Na casa do Fernando e da esposa dele foram encontradas munições de uso restrito. A mulher chegou a ser levada para a delegacia, ela prestou depoimento e durante a audiência de custódia ela foi liberada. Hoje a Ordem dos Advogados do Brasil anunciou que ele foi afastado. Essa decisão foi tomada pelo presidente, então, da Ordem dos Advogados do Brasil, o Leonardo Lamacchia. Ele está aqui comigo e vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Eu começo lhe perguntando como é feita a decisão, como é tomada essa decisão, porque a gente está falando de advogados, de uma ordem, né, que preza pelo bom atendimento ao público e pelo que é correto, né? Como é que vocês levam em conta, o que vocês levam em consideração? Boa noite. Boa noite, Jairo. Boa noite aos telespectadores. É importante que a população saiba que a OAB não começou a agir nesse caso agora. Desde o primeiro momento, quando fomos notificados, o nosso Tribunal de Ética foi notificado pelo Tribunal de Justiça de que haviam indícios, nós abrimos os respectivos processos no âmbito do Tribunal de Ética. Esses processos estão tramitando de maneira regular. Agora, vindo à tona esta situação toda, nós nos debruçamos então sobre estes processos, sobre os elementos do inquérito e tomamos uma decisão de suspensão cautelar do exercício profissional deste advogado. Importante registrar que ele terá todo o direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. E nós também, a nossa gestão, eu assumi a OAB em janeiro de 2022 e de janeiro de 2022 para cá, nós ampliamos significativamente a nossa estrutura do Tribunal de Ética e Disciplina. Saímos de 11 turmas, fomos para 17 turmas julgadoras, isso dá mais celeridade nos nossos julgamentos. Suspendemos mais de 600 advogadas e advogados que tiveram faltas éticas consideradas pelo Tribunal de Ética e Disciplina e também foram excluídos dos quadros da OAB 16 advogados. Eu acho que eu quero fazer uma correção, acho que eu falei o nome errado do advogado, é Fernando Nardon, não é isso? Eu acho que eu falei Daniel, mas é Fernando Nardon, então eu queria lhe perguntar. Daniel Fernando Nardon, então. Eu queria lhe perguntar sobre esse Tribunal de Ética, como é que funciona, na verdade, como é que é feito, são tomadas as decisões? O Tribunal de Ética e Disciplina é um órgão autônomo dentro da casa, formado por advogadas e advogados que gratuitamente se disponibilizam a trabalhar nessa estrutura. Nós temos um presidente do Tribunal de Ética e toda uma estrutura dentro da casa. E ele é acionado a partir de denúncias que podem ser das partes. Nós também podemos abrir processos de ofício quando tomamos conhecimento de alguma falta ética de alguma advogada ou advogado. Portanto, a OAB do Rio Grande do Sul, ela não tolera qualquer desvio ético, não tolera qualquer ato ilícito por parte de uma advogada ou advogado. Cortamos na carne, sempre, evidentemente, com a observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Mas o nosso Tribunal de Ética e Disciplina tem funcionado muito fortemente, muito com essa estrutura agora ampliada, para que exatamente nós possamos dar essa resposta. Aqueles que são processados no nosso Tribunal de Ética e que não cometeram desvio ético, têm o direito de rapidamente serem absolvidos. E aqueles que cometerem uma falta ética e assim for considerado
pelo Tribunal de Ética, nós precisamos rapidamente também dar uma resposta para a advocacia e para a sociedade. Esse afastamento do advogado Daniel Fernando Nardon quer dizer que ele foi afastado ou ele pode voltar a atuar se caso ele provar a inocência dele? Ele pode voltar a atuar. É uma decisão cautelar e, portanto, provisória, em virtude destes elementos que nós nos debruçamos ontem ao longo de todo o dia, mas se ele tiver uma decisão de absolvição, ele evidentemente poderá voltar a advogar. Perfeito. Lhe agradeço pelas explicações. Vale a gente lembrar que a gente tentou contato com a defesa do advogado, que diz que não teve acesso ainda ao inquérito e, portanto, não vai se manifestar nesse momento. Felipe. Tá certo. Obrigado, Jairo Bastos, por todas as explicações relativas aí a esse caso, relacionadas a esse caso. Obrigado, Jairo.